nesta noite. Thaís, certamente este é o dia feliz de vocês. O dia que vocês marcaram para consolidar a vossa união. Me sinto honrado em realizar o seu casamento. E que a glória seja dada a Deus. A palavra de Deus diz, no livro de Salmos, de número 90, ali mostra sobre a eternidade de Deus e a transitoriedade do homem. Dentro destes Salmos, há um verso que diz: um dia revela outro dia, e uma noite traz conhecimento a outra noite. E o verso 12 eu gosto muito disto. Quando Moisés fala assim: ensina-nos, ó Deus, a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos um coração puro. Não só nesses salmos, mas há outros salmos, de número 118, e o versículo 23 e o versículo 24. A mão do Senhor fez o quê? Esse é o dia que o Senhor fez. Regozijemo-nos e alegremo-nos nele. Então se alegra, regozija-se, porque Deus fez esse dia, marcou essa data para que vocês possam se alegrar e magnificar o Criador. Muito bem, vamos ler a palavra do Senhor no livro de Gênesis. Este livro é o dever de casa. Gênesis capítulo 2, versículo 21, fala desta forma, ou está registrado. Então o Senhor Deus fez cair um sono profundo sobre Adão, e este ficou adormecido. E então tomou uma de suas costelas e fechou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus tirou do homem, fez uma mulher. Maravilha. E a trouxe para o homem. Versículo 23. E disse a Adão: esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne. Esta será chamada varoa, porquanto do varão foi tomado. Portanto, deixará o homem o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á à sua mulher, e serão ambos uma só carne. E ambos estavam nus, Adão e a sua mulher, e não se envergonhavam. Quero dizer que eu não vou demorar muito, só 1 hora, tá bom? Brincadeira. Eu quero fazer uma oração. Feche os seus olhos. Pai Santo que estás nos céus, em tua presença nós estamos e queremos juntos agradecer ao Senhor por esse dia que o Senhor fez, preparou para todos nós. E estamos neste lugar para glorificar o teu nome, bendizer o teu nome e falar aquilo que o Senhor colocara no meu coração. Em nome de Jesus, pedimos a sua presença por meio do teu Espírito, o Espírito da verdade, que fala mais forte do que a minha voz, que revela aquilo que está oculto
para a glória do teu nome. Oramos no nome do teu Filho Jesus e agradecemos neste nome. Amém. Muito bem. Casamento é uma instituição divina. Foi Deus que projetou tudo isso. Deus, na sua palavra, está registrado que Deus olhou para o homem. Há um versículo antes do primeiro que eu li, diz que Deus olhou para toda a sua natureza, para os animais, macho e fêmea. Todos eles tinham sua companheira. Olhou para o homem e não tinha uma. Será que Deus esqueceu? Não. Nada pega Deus de surpresa. Deus é Deus. Mas Deus projetou a sua companheira. E como casamento é uma instituição divina, só pode se casar macho e fêmea, certo? É algo que agrada o coração de Deus. E quando o homem faz isso, une-se a uma mulher, é porque está no propósito de Deus. E Deus é glorificado, Deus é exaltado, Deus ele é louvado por esta ação, porque foi algo que Deus instituiu. Nós olhamos a palavra de Deus, que Deus ele agiu em favor do homem. Ele tirou do flanco do lado esquerdo do homem um pedaço de osso, uma costela. Há uma versão que diz que Deus modelou com suas próprias mãos a companheira do homem. Aí nós vemos a segunda ação de Deus, trazendo-a ao homem. Aí nós vemos uma observação de Adão, do primeiro homem criado por Deus, formado do pó da terra. E ele diz que esta é agora. Esta parece comigo. Esta eu posso compartilhar os meus momentos com ela, a minha vida, a minha caminhada nessa terra com ela. E este homem, com a sua inteligência, ele faz uma declaração de que ela foi tomada do próprio homem, do seu lado, para ser a sua auxiliadora, para estar lado a lado. Ele diz que é a varoa, ele diz que é a mulher, a sua companheira. E a Bíblia Sagrada narra o versículo 24, que diz: portanto, deixará o homem a casa do pai e da mãe. Em outras palavras, a Bíblia está dizendo: estou saindo debaixo do domínio do meu pai, do domínio da minha mãe, e estarei constituindo um lar, uma família. E família se constitui assim, macho e fêmea. E família sem filho fica incompleta, viu? Mesmo que seja um. Viu? É verdade. Então, ele faz uma outra declaração, que ela é osso dos seus ossos e carne da carne dele.
Isso fala de compartilhar os seus sentimentos, porque pertence à mesma natureza. É muito bom. É porque a Bíblia diz que é bom que o homem não esteja só. Se a gente for falar tudo que vai descendo na memória da gente, realmente 1 hora é pouco, viu, Thaís? Mas vamos falar aqui que a gente projetou. Portanto, deixará o homem, seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á. Eu gosto muito dessa palavra, apegar-se-á, afeiçoar. Ambos se afeiçoaram um com o outro. Ambos os olhos olharam nos olhos uns dos outros. Ambos se conheceram assim, no olhar. Se identificaram. Se apegou a alma, se apegou-se. Apegar, certamente, dá a ideia de se agarrar, se assegurar. E se assegurou porque tem uns sentimentos de afeições, sentimentos de amor. O amor não é como o mundo fala, não é como a ideologia deste mundo. O mundo fala de paz, mas não tem paz. Mas a paz perfeita, Demétrio, só Cristo dá. É por isso que ele falou: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não a dou como o mundo vos-la dá. Que a paz de Cristo perpetue em vossos relacionamentos. Porque esta paz que excede todo entendimento, como diz o apóstolo Paulo, vai conservar, vai guardar o nosso coração. Ou quando vier os vendavais, as tempestades, nós vamos ter paz de espírito para poder sobressair diante da situação. Apegar-se. Que vocês dois não são mais dois, mas uma só pessoa, unidade. Falando de unidade, Jesus um dia falou que ele foi indagado por alguém porque ele expulsava os espíritos ruins das pessoas que estavam endemoniadas, e alguém dizia: esse aqui tem autoridade do príncipe dos demônios. Aí Jesus fala assim: olha, se demônio expulsa demônio, logo o seu reino está o quê? Separado, dividido. Tratando-se de unidade, vocês são um só. Aí que está o compartilhar as ideias, as necessidades. E o texto sagrado diz mais: e ambos estavam nus. Isso aqui é o estado da inocência. Isso aqui ainda eles não haviam pecado. Qual o pecado? A desobediência. Desobedeceu uma ordem divina: não comerás. Comeu, desobedeceu, pecou contra uma palavra divina. E não se envergonhavam. Eu não sei se há casais nesse planeta Terra tão grande, se há casais que têm vergonha um do outro. Mas à primeira visão, eles não se envergonhavam. Olhos estavam sem a natureza do pecado. Trazendo para os nossos dias, nós não podemos nos envergonhar dos nossos cônjuges, da nossa companheira, do nosso companheiro. Temos que honrar. Muito bem, Demétrio. Está aqui o dever de casa, que casamento é uma ordem divina.
E nós temos aqui os deveres da esposa e do esposo. Eu gostaria de compartilhar com todos essa passagem bíblica de Efésios capítulo 5, versículo 22, que diz assim: vós mulheres, sujeitai-vos a vossos maridos. Sujeição, submeter-se. Por quê? E ele diz: como ao Senhor. Qual Senhor? O Criador, o Deus dos céus e da terra. Ele está dizendo para você sujeitar, não ser escrava. Pelo contrário, é por isso que você foi tirado do lado esquerdo, para ser companheira, para te honrar, para estar junto na batalha. Aí depois diz assim, olha, versículo 23. Porque o marido é a cabeça da mulher. Por isso que Paulo está tratando que a mulher tem que sujeitar, porque o marido é o cabeça. É ele que tem a autonomia, é ele que é o sacerdote do lar. É ele que providencia todo o mantimento da casa. Viu? Pagar a energia, a água. Ainda bem que não vai pagar aluguel, né? Glória a Deus. Isso é muito bom. O armazém, a farmácia, o médico. Olha só que compromisso que você tem, rapaz. E isso, tudo isso está dentro do seu bolso. E Deus vai te dar condições. Vou te ajudar, vou te animar você. Né? Aí depois, Paulo está dizendo que o marido é o cabeça da mulher. Como também Jesus Cristo é o cabeça da igreja. E a igreja de Cristo está sujeita a Jesus, debaixo das ordens dele. Por quê? Porque foi ele que fundou a igreja, foi ele que criou esse nome chamado igreja. E igreja significa no grego, no hebraico, eclésia, chamados para fora, chamados para fora do sistema que se corrompe, que afasta de Deus. Então Cristo é o cabeça, não se esqueça disso. Você é o cabeça da Thaís, mas Cristo é o cabeça. Aí Paulo fala mais assim, olha só. Sendo ele próprio o salvador do corpo. A Bíblia está narrando que Cristo é o cabeça da igreja e o salvador do corpo. Tem mais. Aí diz mais. De sorte que assim como a igreja está sujeita a Cristo, que é o cabeça, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas a seus maridos. Saiu um vídeo e perguntou assim, quem é que manda lá em casa? Aí o camarada fez a pergunta assim, quem é que manda lá na sua casa? Aí muitos falaram assim, a mulher. Aí partiu para o outro lado, aí só ficou um. Aí o camarada que fez a pergunta perguntou assim, e você, rapaz? Mas eu pergunto, quem manda? A mulher, né? Então eu vou obedecer ela, eu fiquei aqui, só eu. Para não dar o quê? Eu parecer que é a mulher que manda. Mas na verdade, a vida a dois, a vida de um casal, está baseada no respeito mútuo. Você, Demétrio, respeitando os limites de Thaís, e a Thaís respeitando os limites de Demétrio. Nós sabemos os nossos limites. Isto é bonito em um casal. Eu sou casado há 24 anos e 9 meses. Daqui a 2 meses estarei fazendo 25 anos. A minha companheira chamada Dalva está por aí. Ai, meu Deus, ela está subindo de novo. E nós contraímos uma filha
chamada Rafaela, é uma bênção de Deus. Eu tô vendo a cara. 25 anos. Não foi difícil. E também nem fácil. Isso é respeito. Caramba. Nunca traí a minha esposa. Cuidado. E eu espero que nunca haja isso em vós. Sabe por quê? Deixa eu deixar um conselho bíblico para vocês aqui. O que agrada a Deus. A carta aos Hebreus, capítulo 13, versículo 4, fala assim: venerado seja entre todos o matrimônio e o leito sem mácula, mas aos que se dão à prostituição e aos adúlteros o julgará Deus. Infeliz é o matrimônio que a infidelidade seja de um ou de outro. Isto é abominável aos olhos de Deus. Deus não planejou o homem para poder trair um ou outro. Deus planejou, criou, instituiu o casamento para viver juntinhos. Quinta-feira eu fui num casamento. A noiva falou o que o pastor mandou falar. E no finalzinho falou assim: até que a morte separe. Escutou falar? Até que a morte separe. Ela olhou assim, fez aquela carinha. Eu pensei assim, ela não falou com fé. Isso aí, casamento, até que a morte separe. Este é o meu conselho para vocês, Demétrio e Thaís. Agora vem aqui os deveres do homem. Olha o que Paulo diz para o homem. Agora é para o homem. Vamos lá, para o homem. Versículo 25, capítulo 5 de Efésios. Vós, maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja. Amor. Por que amar? Porque o amor é a base, é o alicerce da união de um casal. Se a gente for olhar a Bíblia Sagrada, nós devemos olhar, porque ela é o manual de todo aquele que crê em Deus, de todo aquele que se aproxima em Deus, para Deus. Olha o que diz aqui Paulo, esse próprio Paulo falando, olha só. Primeira parte, carta aos Coríntios, capítulo 13, fala assim: ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, e não tivesse caridade ou amor, seria como um metal que soa, ou como sino que retine, ou tine. E ainda que eu tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé de tal maneira que transportasse os montes, não tivesse amor, nada seria. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. O amor, olha só, o amor é sofredor, é benigno. O amor não é invejoso. O amor não trata com leviandade, não se porta com indecência, não busca os interesses ou seus interesses próprios, não se irrita, não suspeita mal um do outro, pelo contrário, porque você ama. Você ama a Thaís e a Thaís te ama. Não pode suspeitar o mal. Não pode ter ciúmes. Epa, que isso? Ouviu, Thaís? Aranha. Nada não. Falei alguma coisa estranha aí, povo? Não pode ter ciúmes. Vou ser sincero para você. Não tenho ciúmes da minha companheira. Porque ela sabe entrar e sabe sair. Ela tem ciúme dele. Você escolheu a pessoa certa para falar no seu casamento. É por isso que eu vou fazer 25 anos de casado. Eita glória. Isso, está começando. Vai chorar. Olha só, mais o que? O amor não folga com injustiça, Aranha vai vir aqui. mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca falha. O amor nunca falha. Opa.
Ah, vou separar da minha companheira porque falhou o amor. Não, porque foi infiel. Eu não. Quebrou o mandamento de Deus. Vai lá, Richard. Mas havendo profecias, serão aniquiladas. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, desaparecerá. Quer dizer, Paulo está tratando a respeito desses dons, sabedoria, ciência. Se tiver tudo isso, não adianta nada. Mas permanecendo o amor. Aí lá no finalzinho dessa carta fala assim: a esperança, a fé e o amor. Mas o maior desses três é o amor. Finalizando então. Vamos finalizar. Aqui está, Demétrio. Eu não terminei de falar para você. Amar a vossa companheira, a tua esposa, como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Aonde? Na cruz do Calvário. Morreu, pagou o preço para nos dar o direito de ser chamado Igreja de Cristo. Igreja de Jesus. Cristo se entregou por ela. E você deve se entregar por ela, ainda que você morra, porque você a ama. Você vai a respeitá-la. E Deus vai honrar. Sabe por que vai honrar? Se você cumprir aqui, que está lá em Hebreus 13:4, viu? Seu leito será feliz, bem-aventurado. Demétrio e Thaís, o que vocês trouxeram para consolidar este momento tão maravilhoso? As alianças? Onde elas estão? Vamos entrar as alianças? Gente, tira essa aranha daí. Ó, fica de longe de mim. Mata ela.